Salve, salve, amigos da astronomia em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver mais um recorde. Os astrônomos descobriram o buraco negro mais massivo do que a gente chama do universo local. Além disso, é o buraco negro mais massivo já feito por medida direta. Nós vamos entender isso, e é o segundo buraco negro mais massivo conhecido em todo o universo até o momento. Ou seja, é muito recorde, é muito buraco negro. Vamos entender tudo isso. Manda a vinheta. Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Como eu falo, sempre terminou a Black Friday, mas passe lá na spacetodaystore.com e adquira já o seu presente de Natal, porque o Natal tá chegando. Então passe aí, spacetodaystore.com, link na descrição, e vou deixar aqui o convite. Eu voltei lá com o podcast, com o Horizonte de Eventos, que é o nosso podcast de astronomia. Ontem eu falei sobre o Vikram, mas para dar uma força aí no podcast, vou deixar o link aqui na descrição, ouve lá e deixe seus comentários e deixe sugestões também. Combinado? Vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo, e hoje vamos falar novamente de buracos negros. A última vez que eu falei de buracos negros aqui foi aquele buraco negro de massa estelar que ele não deveria existir, né? Que ele tem uma massa, a massa dele é muito grande, os astrônomos não sabem o que pode ter acontecido, vão revisar aí os modelos de evolução estelar para ter uma ideia do que pode ter acontecido para formar aquele buraco negro. Mas hoje nós vamos falar de buracos negros supermassivos ou ultramassivos, como já estão sendo chamados, que são os buracos negros que residem no centro da maior parte das grandes galáxias do universo. Se aquele buraco negro lá, ele excedia, digamos assim, a massa, né? Só uma coisa aqui, né? Buraco negro, a gente mede ele pela massa, tá? Então, assim, a gente costuma falar que tal buraco negro é mais massivo que o outro. A gente dificilmente usa a medida de tamanho, de raio do buraco negro, a gente usa a medida de massa para poder, então, ranquear os buracos negros, tá? Então, é assim que é feito. Se aquele lá ele não era explicado, né, pelos modelos de formação de buracos negros de massa estelar, qual seria o limite para um buraco negro supermassivo? Para isso, os astrônomos precisam medir essa massa. E como que eles fazem isso? É muito complicado, vocês já devem imaginar, porque a gente não vê o buraco negro, a gente não observa ele, a gente consegue observar o efeito do buraco negro nas suas imediações. E é assim que os astrônomos medem. Existem medidas que a gente chama de medidas diretas e medidas indiretas. As medidas indiretas, a gente pode incluir aí o movimento de dispersão da galáxia. Pela velocidade com que a galáxia está se dispersando, os astrônomos conseguem estimar a massa do buraco negro. E uma medida direta da massa, que os astrônomos chamam, é medir a movimentação das estrelas ao redor do buraco negro. Então eles conseguem calcular o movimento da estrela. Com aquele movimento da estrela, eles então conseguem medir a massa do buraco negro. É assim, por exemplo, que a gente sabe que o buraco negro Sagitários, a estrela, tem 4 milhões de vezes a massa do Sol. Então eles usam esse tipo que eles chamam, né, de medida direta, medindo a velocidade das estrelas ali, e assim eles conseguem então estimar a massa dos buracos negros. Combinado? Então essas duas coisas aí são bem importantes para a gente guardar. Os astrônomos, eles têm uma ideia de onde estão esses buracos negros aí grandes, né? Os maiores buracos negros e tudo mais. E eles vão atrás desses buracos negros. Uma coisa importante que, embora pareça assim uma coisa óbvia, né? Como que eu vou medir a massa de um buraco negro? Eu vou ali, meço as estrelas ao redor, igualzinho faz nos Sagitários a estrela e pronto, né? Parece óbvio, parece fácil, parece tranquilo, mas não é.
Tanto não é que são pouquíssimos os buracos negros que têm a sua massa medida de forma direta. Então os astrônomos eles vão procurar locais no universo onde eles possam tentar fazer esse tipo de medida. E hoje eles contam com instrumentos que estão muito capacitados para fazer isso. Um local onde podem existir esses buracos negros são os centros de aglomerados de galáxias. Os aglomerados de galáxias, os grandes aglomerados de galáxias, no meio dele existe uma galáxia que é a galáxia dominante. E aquela galáxia ali normalmente é uma galáxia do tipo elíptica, e essa galáxia do tipo elíptica normalmente ela abriga um buraco negro muito grande. E foi exatamente isso que os astrônomos fizeram agora. Eles resolveram estudar a galáxia chamada Home 15A. Essa galáxia é a galáxia dominante, a galáxia central do aglomerado de galáxias conhecido como Abell 85. Esse aglomerado fica localizado a cerca de 700 milhões de anos-luz de distância da Terra, e embora essa distância pareça ser assim gigantesca, né? Os astrônomos chamam isso de universo local. Então, quando você vê escrito universo local, quer dizer que é distâncias próximas da Terra, embora 700 milhões seja uma distância grande, para a astronomia, para a escala que a gente lida, ela é considerada uma distância local. Então, os astrônomos apontaram vários instrumentos para lá, entre eles o MUSE. O MUSE é um espectrógrafo de altíssima resolução, e eles conseguiram, então, medir nessa galáxia, a 700 milhões de anos-luz de distância, o movimento das estrelas ao redor do seu centro. E com isso conseguiram, de maneira direta, calcular a massa do buraco negro. Antes de eu falar massa, queria fazer aqui uma errata, uma minha culpa, né? Meia culpa que a gente fala. De várias vezes eu já falei em vídeos, né, que a gente não consegue estudar estrelas de outras galáxias. A gente consegue sim, tá? É bem complicado, é bem difícil, mas hoje a gente tem equipamentos que já permitem que a gente faça isso, como no caso aqui, os astrônomos usaram o MUSE para estudar estrelas localizadas a 700 milhões de anos-luz de distância. Então estão preparados? Sentem aí que eu vou falar para vocês qual é a massa desse monstruoso buraco negro. A massa dele é de 40 bilhões de vezes a massa do Sol. Isso faz desse buraco negro o buraco negro mais massivo conhecido no universo local. Além desse recorde, ele é o buraco negro que teve a sua massa medida de forma direta a maior distância até hoje, 700 milhões de anos-luz de distância da Terra, e ele é o segundo buraco negro mais massivo conhecido pelos astrônomos. O líder de tudo isso é um buraco negro que tem 66 bilhões de vezes a massa do Sol, e o Home 15A, o da Home 15A, 40 bilhões de vezes a massa do Sol. Só que esse outro buraco negro, a medida dele não foi feita de forma direta. Então o Home 15A, ele detém o recorde de ser o mais massivo do universo local, o mais distante já medido e o mais massivo já medido com medida direta. Muito legal isso aí. Os astrônomos, né, para poder chegar nesse valor absurdo de 40 bilhões de vezes a massa do Sol, eles tiveram então que estudar a luz dessas estrelas e a movimentação dessas estrelas. E quando eles olharam a galáxia Home 15A, eles notaram uma coisa muito interessante nela. Ela é uma galáxia elíptica, então é uma galáxia grande, só que o brilho dela, o brilho superficial dela era muito baixo e era muito difuso. Só com essas informações os astrônomos conseguiram então contar uma pequena história sobre a Home 15A. Por que que isso é importante? Por que que é importante saber essa historinha? Porque se eles sabem essa historinha, eles vão poder então usar isso para observar buracos negros mais distantes que eles não vão conseguir observar diretamente as estrelas. Então isso é muito importante. O que acontece é o seguinte: quando você tem galáxias elípticas, elas se formam pela fusão de outras galáxias. Porém, pode acontecer situações ali que quando você tem essa fusão, você não tem gás mais no centro da galáxia para alimentar aquilo ali e se forma uma galáxia com núcleo depletado, que a gente chama, ou seja, o núcleo dela não tem gás e não tem poeira. O problema é que problema de maneira
lato, né, vamos dizer assim, que quando duas galáxias elípticas de núcleo depletados elas se fundem, elas formam esse tipo de monstro de buraco negro com bilhões e bilhões de vezes a massa do Sol, com dezenas de bilhões de vezes a massa do Sol. Esse tipo de fusão não é comum, mas ele existe, tanto que está aí a Home 15A para mostrar que ele existe, ele acontece, a Home 15A foi medida. Então, eles conseguiram, os astrônomos, traçar uma relação muito robusta entre a origem da galáxia elíptica, a galáxia em si, e a massa do buraco negro. Isso como que é essa relação? A relação é a seguinte: a cada interação, a cada fusão que vai acontecendo, o buraco negro vai se tornando cada vez mais massivo e a galáxia vai perdendo cada vez mais estrelas. Mas como que ela perde essas estrelas? Quando esses dois buracos negros eles se fundem, quando essas galáxias se fundem e alimentam o buraco negro fica mais poderoso e ele dá tipo uma estilingada na estrela, a estrela vai embora. Então a galáxia começa a perder estrela e o buraco negro dela começa a ficar cada vez mais massivo. Com essa relação muito bem estabelecida pelos astrônomos, eles podem então agora aplicar essa relação em galáxias muito distantes, onde vai ser impossível medir o movimento das estrelas de forma direta, como foi na Home 15A. Pode ter galáxias a 1 bilhão, 2 bilhões de anos-luz que eles não vão conseguir medir, mas eles conseguem medir o brilho superficial dela, com isso eles conseguem estimar a quantidade de estrela, com a relação que eles obtiveram agora, eles conseguem então estimar a massa do buraco negro. Olha que coisa legal que os astrônomos conseguiram fazer. Beleza? Então tá aí mais um vídeo, mais um recorde para conta dos buracos negros, mais um vídeo aqui sobre buracos negros, mais uma intrigante história aí que acontece no nosso universo. E é muito legal, né? Eles analisando a luz, eles conseguem contar uma história inteirinha de tudo que aconteceu. Você que acha aí que astrônomo não faz experimento, tá aí um baita de um experimento usando um dos equipamentos mais modernos do mundo, um dos equipamentos mais sensíveis do mundo, que é o MUSE, o espectrógrafo de altíssima resolução, que fica no telescópio VLT do ESO. E é muito legal mesmo. E tá aí, Home 15A abriga o buraco negro mais massivo do universo local, o segundo mais massivo que a gente conhece e o mais distante já medido por medida direta. É muito recorde numa coisa só e é muito legal a gente conhecer o universo dessa maneira. Esse então era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que tá aí, ó, spatialdaystore.com, passe lá, já garanto seu presente de Natal. Falo também do curso, então o curso, nós vamos voltar com o curso ali no preço cheio. O pessoal já está fazendo a aula lá, estão gostando muito, porque realmente, modéstia à parte, o curso é muito legal e as aulas são muito bem feitas. Eu faço com o maior capricho do mundo para todo mundo. Pedir para vocês irem lá dar uma força no Horizonte de Eventos, que é o podcast de astronomia. Se tiver ali um público legal, o pessoal dando força, eu gravo outros episódios. Esse em si foi sobre o Vikram. Você já viu aqui no canal, mas dá uma ouvidinha lá para dar força para nós. Tem algumas coisinhas um pouco diferentes que eu falo. Diferentes não, né? Porque a notícia é a mesma, né? Mas umas coisinhas a mais que eu falo lá no podcast pro pessoal, entendeu? Então passe lá que vai ser muito legal. E falo também das maneiras de você se tornar membro aqui do canal do Space Today. Tem 3 maneiras aqui pelo YouTube, tem um botãozinho aqui para você seja membro, tem o apoia.c/Space Today e o patreon.com/Space Today. Se tornou membro, manda um e-mail para spacetodaysite@gmail.com e você fará parte do seleto e secreto grupo dos apoiadores do Space Today. Dado todos os recados, feito todos os jabás, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, tapa no dedão, voadora com tudo no peito do like. Isso ajuda pra caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico. Compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto dioturnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!
não se esqueça, venha para o lado científico da força. Fui.